Muito bem, pessoal, conforme a gente vinha anunciando, a gente passa a conversar a partir de agora com Leandro Graz, é o atual diretor-presidente do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Brasil. Histórico, Artístico e Cultural do Brasil. Ele está cumprindo uma agenda de 3 dias, uma imersão sobre o que a gente está tentando conjugar já tem algum tempo, esse sentimento de amapalidade. O senhor já foi apresentado a esse sentimento? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Diário FM e ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço o convite, saúdo todos os ouvintes da rádio. Já fui tocado por essa amapalidade, por esse sentimento de muito amor por essa terra, da cultura que é tão forte. E foi um período, ao longo dessa semana, muito importante, um convite que nós recebemos do governador Clécio, do senador Randolph, também das lideranças aqui da sociedade civil, né, do Marabás, da Capoeira, para que a gente pudesse fazer essa imersão, né, nos territórios. A gente ainda tem muita coisa para visitar ao longo desses meses, mas a nossa superintendência segue atuando muito forte aqui no Estado, né, na figura do nosso querido Michel Flores, de toda a equipe, feito um trabalho muito importante. O IPHAN está no momento de reabertura, no momento de reconstrução também. Então nós estivemos em Calçoene, estivemos lá na base aérea, também visitando todo aquele complexo de grande valor histórico. Fizemos também encontros importantes aqui com a União dos Negros e Negras do Amapá. Também estivemos com a equipe do IEPA, que faz um trabalho incrível na área de arqueologia, de produção científica, e outros encontros também super importantes. Hoje pela manhã com o governador celebrando o nosso protocolo de intenções. O Amapá foi selecionado no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, do governo do presidente Lula, com 2 projetos na área do patrimônio. Um é o projeto de restauro do Museu Joaquim, que é um museu muito importante para a história da cidade, para a história do Estado e do país, e também do Parque do Solstício, lá em Calçoene, que é um parque de grande importância também, não só arqueológica, mas sobre astronomia, sobre a memória dos povos originários. E hoje a gente está aqui, né, celebrando esses importantes resultados e construindo novas parcerias. Temos aqui projetos ligados à capoeira, que estão em curso, a diversidade linguística também, do Iapoque, dos povos e comunidades indígenas aqui do Estado. E a gente segue nessa tomada, que é uma tomada de reconstrução muito importante. Embora o senhor tenha visitado a histórica base aérea do Amapá, ela não está nesse momento. 2 projetos, sim, estão aprovados, o Parque do Solstício, em Calçoene, e o Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva, né? Exato. Mas do próprio PAC, esse PAC é o PAC Seleções, né? Isso, o PAC foi retomado agora. E no caso do patrimônio cultural, nós temos 2 linhas de atuação. Uma é de execução de obras, assim como a gente faz a reforma de casa, a obra de casa, de qualquer outra coisa, a gente tem que sempre ter o projeto. Então havia 138 projetos elaborados nos governos anteriores, mas as obras não tinham sido executadas. Nós vamos agora executar essas obras. São obras de restauro, de conservação, de investimento em requalificação urbana em áreas tombadas. E nós abrimos um edital, que foi o edital do PAC Seleções, para a seleção de novas propostas para a elaboração de projetos. Foram 105 propostas acolhidas, de um total de quase 800 apresentadas em todo o Brasil. O Amapá apresentou 3 propostas através do seu governo estadual, nós selecionamos 2. São essas do Parque do Solstício e do museu. Porque a gente tem aí 2 demandas, vamos lá, reprimidas, não é? Que o próprio PAC, nessa retomada, parece que tem um olhar também para ferrovias. A gente tem uma ferrovia histórica aqui, e tem também para aeródromos, né? A gente tem a base aérea, poderia se enquadrar, né? Mas isso vai de uma outra negociação, talvez uma outra articulação, para que a gente possa, de alguma forma, contemplar essas demandas. O PAC tem vários eixos, várias linhas, né? Na educação, na saúde, na infraestrutura urbana, no eixo da cultura. No caso aqui, a gente tem, no Amapá, além dessas ações do patrimônio, várias outras que vão também ao encontro de novas unidades básicas de saúde. A gente teve agora o lançamento de novas unidades do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica, entre ações também ligadas à infraestrutura urbana, ferroviária, rodoviária. O caso da estação é um caso que merece um projeto específico, porque a ideia, como nós estamos falando de um museu a céu aberto, é que haja sinalização, que a gente possa ter ali também o resgate de alguns equipamentos e transformá-lo num grande ponto de memória, não só da Segunda Guerra Mundial, mas um ponto também que pode ser multiuso, né? Um espaço que pode servir para várias finalidades, inclusive para a própria recepção, para o próprio tráfego aéreo aqui do Estado, né? Que ele fica numa localização realmente estratégica, não é? Presidente, existe assim um misto, não é? Quando alguma cidade, algum patrimônio, por exemplo, como o Centro Histórico de São Luís, né? O IPHAN, tombamento, isso é motivo de celebração. Nós tivemos no Amapá o tombamento da Vila Histórica de Serra do Navio,
que praticamente coloca o Amapá no mapa, não é? A partir da descoberta das jazidas de manganês ali nos anos 40, 50, o Amapá foi considerado território federal, reserva estratégica nacional, mas daí a entregar, por exemplo, o restauro leva um certo tempo, é isso que ainda se questiona. Como é que funciona isso? Como é que o aporte de recursos para garantir essas obras acontece? O tombamento passa a ser um compromisso do Estado, de forma geral, e não só do governo federal, mas todos os níveis de poder público, para a preservação desses bens culturais. Então, hoje nós temos em nível federal são 1.196 bens tombados. E eu estou falando de monumentos, estou falando de obras de arte, até cidades, conjuntos históricos inteiros. E a Serra do Navio é um desses bens tombados. Nós tivemos aí, ao longo desses quase 15, 20 anos, um processo muito intenso, né, de regularização fundiária, um processo de compartilhamento de responsabilidades entre município, governo estadual e governo federal. E nesse momento especificamente, nós estamos não só na Serra do Navio, mas em vários lugares do Brasil, desenhando o que a gente tem chamado de canteiro modelo de conservação, dentro de um programa mais amplo chamado Patrimônio Cidadão, e eu vou explicar o que é bem brevemente. Significa a atuação do IPHAN junto a moradores de baixa renda desses centros históricos e áreas tombadas. Uma coisa que o IPHAN nunca fez. Para ficar mais fácil de entender, é um Minha Casa Minha Vida do patrimônio, é a assistência técnica de interesse social dentro desses conjuntos urbanos. E a Serra do Navio está avançando, nós estamos elaborando o plano de trabalho para começar tão logo essa intervenção. Na prática, o que significa? A universidade vem conosco, nós instalamos ali um escritório, um canteiro de projetos, identificamos os imóveis de pessoas vulneráveis, de pessoas de baixa renda, que não têm dinheiro para contratar um arquiteto, um engenheiro, e aí nós vamos para os projetos e as obras, contratando mão de obra local, formando novos mestres artífices, formando novos profissionais e dando uma resposta a essa população, que em geral só foi fiscalizada, até mesmo autuada pelo IPHAN ao longo desses anos todos. Então, a gente está colocando também o IPHAN num lugar mais social, num lugar mais popular e de respostas para essas populações, são populações de baixa renda. Isso não significa que nós vamos deixar de fiscalizar, de cuidar dos grandes monumentos, de cuidar dos grandes equipamentos culturais. Mas, nesse momento, a nossa prioridade são os pequenos territórios, as comunidades vulneráveis, as ações ligadas à cultura popular e, com o PAC, a gente vem também fazendo esse trabalho de conservação e restauro. Bom, eu queria, para finalizar, sei que o senhor está com a vida bem corrida ainda com a gente aqui, mas é uma oportunidade também da gente aproveitar que estamos num veículo de comunicação de massa, que é o rádio, esse conteúdo também vai para a internet, no sentido de, às vezes, as pessoas menos informadas, às vezes, por exemplo, nós tivemos aqui um episódio, construção da ponte binacional Brasil e França sobre o rio Oiapoque. E na parte de mobilização da obra, para tudo, porque o IPHAN chegou, descobriu que tem um resquício lá de um sapinho, alguma coisa do gênero, e as pessoas, às vezes, algum agente político, né, faz um discurso mais empolgado, criticando o IPHAN. Queria realmente que o senhor pudesse didaticamente explicar por que é importante saber, qualquer que seja o fóssil a ser encontrado ali, por que isso é importante para a gente saber de onde viemos. Muito bem. Acho que primeiro é importante a gente colocar um ponto que a preservação do patrimônio cultural ela não é inimiga do desenvolvimento. Pelo contrário. Às vezes a gente vai para outros lugares do mundo, a gente vai para outros lugares da América do Sul, da Europa, e a gente fica deslumbrado com o patrimônio preservado. E quando é o nosso patrimônio, a gente tem um sentimento, às vezes, de desfazimento, de menosprezo, como se aquilo não fosse importante. Se não fosse o papel do IPHAN ao longo desses 87 anos de história, certamente metade ou mais do patrimônio cultural brasileiro não existiria, estaria demolido. Nesse caso que você cita, que é um caso importante, o IPHAN hoje participa de todos os processos de licenciamento de obras, de empreendimentos no Brasil. De que forma? Avaliando o impacto sobre o patrimônio. E aí a gente tem 3 categorias gerais de patrimônio. Uma é o patrimônio material. Por exemplo, a construção de um edifício, a construção de uma obra dentro de um espaço tombado precisa ser avaliada pelo IPHAN, para não descaracterizar aquele espaço. Vamos dar o caso aqui de centros históricos. Vamos citar cidades como Ouro Preto, São Luís, Olinda, cidades que são tombadas. Serra do Navio, né? Imagina se alguém quisesse construir um prédio de 50 andares ali no meio da Serra do Navio. Quisesse colocar aqui dentro do Forte Macapá, por exemplo, uma estrutura que desfigurasse o forte. O papel do IPHAN é justamente atuar para que essas intervenções sejam conciliadas com a preservação do patrimônio material. Temos o patrimônio imaterial, que são os saberes, as tradições. Então, queremos também preservar essas comunidades. E, por fim, o que a gente chama de patrimônio arqueológico. O que é esse patrimônio arqueológico? São artefatos, são elementos que estão, muitas vezes, submersos, escondidos debaixo da terra
ou em cavernas, ou em grutas, ou em espaços, até mesmo debaixo da água em algumas situações, e que a gente acaba descobrindo quando existem essas obras. Então, a obra não para que ela deixe acontecer. Ela para muitas vezes para que a gente resgate esses sítios, para que a gente possa recuperar esses bens. Muitas vezes são urnas, são elementos de artesanato, muitas vezes são corpos de comunidades inteiras que foram enterradas ali. E a gente resgatando esses bens, a gente pode explicar melhor a história desse lugar e gerar benefícios para a população. Nós temos hoje, é o caso do próprio Parque do Solstício, em Calçoene, nós temos ali a identificação de sítios arqueológicos que podem promover turismo, desenvolvimento, geração de emprego e renda, oportunidades para aquela população. Se não fosse o trabalho do IPHAN descobrindo esses sítios arqueológicos, nós não teríamos essas chances de promover o desenvolvimento da região. Então não significa que a gente embarrera a obra, significa que a obra ela fica um tempo ali paralisada até que a gente resgate esses sítios e aí ela tenha continuidade na maioria dos casos. E a gente está tratando de arqueologia. Os elementos paleontológicos, como fósseis, como outras coisas, por vezes encontrados, aí é o Instituto Brasileiro de Mineração que trata, nós temos outras instituições. O nosso papel é sobre patrimônio, que tem a ver com história, memória e a existência humana nesses territórios. E muitos empreendedores já entenderam isso, os empreendedores conscientes e responsáveis entenderam isso, e são grandes parceiros nossos na preservação desse patrimônio. Então, dizendo mais uma vez, é possível preservar e, ao mesmo tempo, desenvolver, desde que haja responsabilidade e haja também compromisso de todas as partes. Muito bem. Leandro Graz, diretor-presidente, o presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Queria agradecer imensamente a deferência de falar com a imprensa do Amapá e, claro, falando com a imprensa, falando um pouquinho com a sociedade amapaense. Obrigado, um bom retorno a Brasília. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho que a imprensa aqui da Amapá tem feito em prol do patrimônio e a gente está sempre à disposição para dialogar com a população, saudar todos os amapaenses e agradecer pela acolhida ao longo da semana, que foi muito boa. Obrigado. Muito bem, esses e outros episódios você acompanha no nosso podcast Momento Diário, diariodoamapá.com.br/blogs/podcast. A gente se vê, pessoal, até qualquer hora.